Bom dia pessoal, eu sou o professor Ricardo e você está no canal Educação em Física. Hoje vamos falar cinemática, velocidade vetorial e aceleração vetorial. Já vimos a velocidade escalar, já vimos a aceleração escalar. Agora vamos começar a trabalhar com essas duas grandezas na sua forma vetorial. Lembrando, um vetor tem módulo, intensidade, direção e sentido. Mas antes de falar de velocidade vetorial, vamos lembrar o conceito também muito importante de deslocamento vetorial. Qual que é a diferença entre o deslocamento escalar e o deslocamento vetorial? Eu vou dar um exemplo aqui que vai ficar mais fácil da gente entender. Vamos imaginar que nós temos uma pessoa que está se deslocando numa cidade e ela está andando por diversas ruas e cada rua, cada quarteirão tem 10 metros, por exemplo. Só um exemplo, a gente sabe que um quarteirão mede muito mais que isso. Mas vamos supor que é um caminho, aqui está na vertical, mas imagine isso na horizontal, e a pessoa está se deslocando por esse caminho para chegar do ponto A até o ponto B. Qual que é o seu deslocamento escalar? Qual que é a distância que essa pessoa vai percorrer para chegar do ponto A até o ponto B? Bom, se cada quadradinho, cada pedacinho disso mede 10 metros, é só contar quantos pedaços tem e a gente sabe qual vai ser o seu deslocamento escalar. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Então, qual que é a distância percorrida pela pessoa para chegar do ponto A até o ponto B? 70 metros. Aqui não tem segredo nenhum. Mas qual que é o seu deslocamento vetorial? Aí é que está. O deslocamento vetorial, ele tem um outro conceito. Para a gente achar o deslocamento vetorial, a gente tem que unir através de um vetor, através de uma reta, os pontos A e o ponto B, e aí calcular qual foi esse deslocamento vetorial. E como é que a gente faz isso? Nós vamos unir então o ponto A e o ponto B. Então este aqui é o meu vetor deslocamento. E como que eu faço a conta para achar um módulo desse vetor deslocamento? Aqui está fácil, né pessoal? Porque cada pedaço aqui mede 10 metros, aqui eu tenho 1, 2, 3, 30 metros, e aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 40 metros. Quanto vai medir esse vetor D? Aqui é só a gente aplicar Pitágoras, é o famoso triângulo 3, 4, 5. Então, o deslocamento vetorial é de 50 metros. Perceberam a diferença? Deslocamento escalar, deslocamento vetorial. Quando a gente tem mais de um vetor, deslocamento, para a gente achar o vetor resultante, a gente usa as mesmas propriedades de soma de vetores. Isso aqui é só um resumo para a gente lembrar, para poder entender melhor o conceito de velocidade escalar e velocidade vetorial. Como é que eu faço, então, para calcular a minha velocidade média vetorial? É muito simples, pessoal. Imagine um corpo se deslocando do ponto A até o ponto B. Qual que é o caminho que ele faz? Qual que é a trajetória? Ele faz essa curva e chega no ponto B. Qual que é a velocidade escalar média? É o ΔS sobre ΔT. Essa fórmula serve sempre. Mas qual que é a velocidade vetorial média? Agora, eu não vou pegar o deslocamento escalar, eu vou pegar o deslocamento vetorial. E qual que é o módulo do deslocamento vetorial? É a distância entre o ponto A e o ponto B. É essa reta, esse vetor, é o tamanho, é a intensidade deste vetor. Então, a minha velocidade média vetorial é o vetor deslocamento dividido pelo tempo. É fácil perceber que se aqui é um vetor dividido por um número e o tempo ele é sempre positivo, o resultado vai ser um vetor que tem a mesma direção e sentido do meu vetor deslocamento. Velocidade vetorial média é só isso? É só isso, não tem segredo. Então, recordando, velocidade escalar é a distância percorrida pelo tempo. Velocidade vetorial é o vetor deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. Então, nós vamos ter módulo, direção e sentido para a velocidade média vetorial. Eu vou apagar a luz aqui e já vamos fazer um resumo disso. Então, está aqui. Qual que é o módulo, direção e sentido
da minha velocidade vetorial média? O módulo. O módulo da velocidade vetorial média é a divisão entre o módulo do vetor de deslocamento dividido pelo tempo. Direção e sentido são os mesmos do vetor de deslocamento. Muito simples, né, pessoal? Mas você deve estar se perguntando, mas Ricardo, como é que eu calculo a velocidade vetorial instantânea num determinado instante? Por exemplo, quando ele está nesse ponto aqui ou quando ele está nesse ponto aqui, qual que é a velocidade vetorial instantânea? Assim como a gente viu no estudo da velocidade escalar, a velocidade vetorial instantânea vai ser o módulo da velocidade naquele ponto e é dado pela tangente que passa naquele ponto, naquela curva. Vou dar um exemplo aqui. Então vejam só, nesse ponto, qual que é a minha velocidade vetorial neste ponto? O vetor me dá a direção e o sentido da velocidade. E o módulo? É o módulo da velocidade escalar naquele ponto. Aqui é a mesma coisa. A minha velocidade vetorial neste ponto é dado pela tangente que passa ali. Direção e sentido, o vetor já está me indicando. É sempre na direção do deslocamento. Nesse caso aqui, nesta direção e sentido. E qual que é o módulo? É o módulo da velocidade escalar naquele instante. Certo? Agora pense comigo. Se esse corpo se desloca nessa trajetória com velocidade escalar constante, eu posso dizer que nesse ponto, vou colocar aqui, ó, ponto 1 e no ponto 2, as suas velocidades são iguais? Não. Por quê? Porque os módulos são iguais. Por exemplo, 15 metros por segundo. Mas a direção e o sentido são diferentes. Então as velocidades vetoriais são diferentes. Tem o mesmo módulo, mas tem direção e sentido diferente. Então no caso do módulo das velocidades serem diferentes, eu tenho que diferenciar esses dois vetores. Então eu posso dizer, por exemplo, V1 aqui e V2 aqui. Eles podem ter o mesmo módulo, 15 metros por segundo, mas direção e sentido são diferentes. Então, um exercício, por exemplo, eles podem te perguntar, V1 e V2 são dois vetores de um corpo que se desloca com velocidade escalar constante nesta trajetória. Pergunta, V1 e V2 são iguais? Em módulo, sim. Vetorialmente falando, não, porque a direção e o sentido são diferentes. Então eu vou apagar a lousa e a gente vai ver o conceito de aceleração vetorial. Bom, vamos falar então da aceleração vetorial. O que é aceleração vetorial? Agora, estou considerando, além do módulo da aceleração, a sua direção e o sentido. Qual que é a minha aceleração média escalar? ΔV sobre ΔT, certo? Velocidade final menos velocidade final, dividido pelo intervalo de tempo. E a minha aceleração vetorial média é a mesma coisa, porém, agora estou fazendo uma conta vetorial. Então, a minha aceleração vetorial média é a variação da minha velocidade vetorial pelo tempo. Em módulo, o cálculo é o mesmo, você vai trabalhar com valores, mas agora nós vamos levar em consideração as condições vetoriais dessa velocidade, que inclui direção e sentido. No exemplo passado, a gente viu que se um corpo está percorrendo uma trajetória curva, qual que é a velocidade instantânea naquele ponto? É a tangente naquele ponto, é a velocidade vetorial instantânea naquele ponto. O vetor velocidade, ele é tangente à curva, e eu tenho o módulo, direção e sentido. Então, se eu tenho o vetor V1 e eu tenho o vetor V2, eles podem ter o mesmo módulo, mas direção e sentido diferentes, então as velocidades vetoriais são diferentes. Imagina, por exemplo, que aqui é uma pista circular e eu tenho um carro percorrendo essa pista com velocidade constante de 50 km por hora, por exemplo. Em qualquer instante, em qualquer ponto que eu for medir a velocidade dele, qual vai ser a velocidade escalar? 50 km por hora. Se ele olhar no velocímetro, vai lá estar medido.
vai estar informado, 50 km por hora. Mas e a velocidade vetorial? Ela muda sempre, porque a direção e o sentido do vetor velocidade sempre vão mudar. Então, qual que é o meu ΔV? Aqui, ó, para aceleração vetorial, qual que é o meu ΔV? É o vetor 2 menos o vetor 1. Como que eu faço soma de vetores? Vocês lembram? Vamos ver rapidamente aqui. Se eu fosse somar esses dois vetores, como é que eu faria a soma vetorial? Olha só. Aqui está meu vetor V1. Se eu fosse somar V1 com V2, colocaria o vetor V2 aqui e acharia o vetor resultante, certo? Só que aqui não é uma soma, é uma subtração. Então, como que eu faço a subtração do vetor V2 menos o vetor V1? Simples, pessoal. Lembre, está aqui o meu vetor V2 e aqui o meu vetor V1. O que é menos V1? Não é o oposto do V1? O vetor oposto é aquele que tem o mesmo módulo, mesma direção, mas o sentido diferente. Então, V2 menos V1 é a mesma coisa que eu somar o V2 com o oposto do V1. Então, qual que é o oposto do V1? Mesmo módulo, mesma direção e sentido diferente. Ó, meu V1 está aqui, certo? Se ele tem um sentido diferente, ele vai estar aqui, não vai? Então, esse é o meu V1. E agora eu vou somar com o V2. Qual que é o V2? Agora o V2, mesma direção e mesmo sentido daquele ali. Então está aqui o meu V2. Qual que é o meu vetor resultante então? Simples, né? Meu vetor, vou até fazer de outra cor. Meu vetor resultante está aqui, ó. Então meu vetor resultante está aqui. Mas quem que é esse vetor resultante? ΔV. O que isso quer dizer? Que o meu vetor resultante, no movimento circular, ele vai estar sempre apontando, está aqui o V1, né? Ó, vai estar sempre apontando para dentro da trajetória, dentro da curva. Não necessariamente para o centro, mas o vetor resultante vai estar apontando sempre para dentro da curva. Então vamos voltar para a nossa aceleração vetorial média. Calcular essa aceleração é uma conta vetorial. ΔV dividido por ΔT. Agora reparem, se a minha aceleração vetorial média é dado por variação de vetor pelo tempo, o tempo ele é sempre positivo. Então, esse resultado aqui vai ser sempre o quê? O módulo da variação e direção e sentido. Agora, a direção e sentido é a resultante dessa diferença. E essa resultante tem exatamente esta direção e sentido. Isso que é importante você lembrar. A aceleração vetorial média é um vetor. Qual que é o módulo? O módulo é nós pegarmos os módulos, vou até escrever aqui, ó. Então, o módulo da aceleração vetorial média é dado pelo módulo da variação da velocidade dividido pelo tempo. Direção e sentido do vetor é a direção e o sentido do vetor resultante dessa variação. Para continuar, nós vamos falar de uma aceleração que surge então quando eu tenho um movimento circular, que é a aceleração centrípeta. Eu vou apagar a lousa e a gente já volta. Então, para a gente falar da aceleração centrípeta, vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho uma pista circular e o carro está dando voltas nessa pista. A princípio ele está com a velocidade escalar constante, 90 km por hora. Então ele dá voltas nessa pista. Nós vimos que a aceleração vetorial ela é tangente à curva naquele ponto. Então, o meu vetor velocidade desse carro ele é tangente à curva naquele ponto. Então, a velocidade V1, está aqui o vetor velocidade. Velocidade V2, está aqui meu vetor velocidade. Velocidade V3, está aqui o meu vetor velocidade. E velocidade V4, V2 aqui. Está aqui o meu vetor velocidade
V4. Por que eles são diferentes? Eles são diferentes porque o módulo é igual, mas direção e sentido são diferentes. Agora, vamos imaginar um carro, ele está fazendo uma curva, certo? A velocidade dele não está apontando para frente. Qual que é a tendência desse carro? É sair pela tangente, por isso que chama sair pela tangente. Quando você sai de uma curva, você saiu pela tangente. Se não tem nenhuma força resultante, diferente de zero, agindo sobre esse carro, a tendência é ele continuar o movimento dele. O movimento dele é retilíneo. A velocidade está apontando para frente. Por que o carro consegue fazer a curva? Porque deve ter alguma força fazendo com que ele mude a direção da sua velocidade, direção e sentido. Não muda o módulo, mas muda a direção e sentido. A gente sabe, nós vamos estudar mais para frente, que a força que provoca essa mudança na direção e sentido é a força resultante, é o atrito. Se tem uma força resultante diferente de zero, nós temos uma aceleração. E é fácil da gente perceber isso, né? Se você está fazendo uma curva e de repente o carro passa por uma poça d'água, uma poça de óleo, por exemplo, ele desliza, ou seja, ele perde o atrito com o solo, deixa de existir a aceleração. Então, o movimento circular, eu tenho uma força resultante, tenho uma aceleração resultante que faz com que ele mantenha esse movimento circular. E essa aceleração nós chamamos de aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta é aquela que, no movimento circular, faz com que o corpo mude a sua direção e sentido. A aceleração centrípeta não altera o módulo da velocidade, altera direção e sentido. Por isso que eu posso ter um movimento circular com aceleração e o módulo constante. Então percebam, esta aceleração ela vai apontar sempre para o centro da curva. Se ela aponta sempre para o centro da curva, isso quer dizer o quê? Que ela forma um ângulo de 90 graus com a velocidade. A velocidade é tangente, a aceleração é radial, aponta para o centro da curva. Então, a aceleração centrípeta forma um ângulo de 90 graus com o vetor velocidade naquele ponto. É uma grandeza vetorial, tem módulo, direção e sentido. Qual que é o módulo, então? Para a gente calcular a intensidade da aceleração centrípeta. É, neste ponto, a velocidade escalar ao quadrado dividido pelo raio da circunferência. Tem jeito de demonstrar essa fórmula? Tem. Não vamos fazer isso porque não é objeto do nosso estudo. Mas lembre-se, aceleração centrípeta, o módulo dessa aceleração é velocidade ao quadrado naquele ponto dividido pelo raio da curva. Direção e sentido. Nós já vimos, né? Direção perpendicular ao vetor velocidade. E sentido aponta sempre para o centro da curva. Ricardo, sempre? Sempre. A aceleração centrípeta ela é sempre perpendicular ao vetor velocidade naquele ponto e ela aponta sempre para o centro da curva. Você deve estar se perguntando, Ricardo, a aceleração centrípeta não muda o módulo da minha velocidade. Mas e quando essa velocidade se altera em módulo também? Que aceleração é essa que faz variar a velocidade? Aí é a aceleração tangencial. Lembrando, a velocidade não é tangente ao ponto da curva. Então a aceleração que muda essa velocidade é a aceleração tangencial. Vou apagar a lousa e a gente já vai ver como que essa aceleração atua e como que a gente calcula a aceleração resultante. Porque se eu tenho uma aceleração que altera o módulo e eu tenho uma aceleração que altera a direção e sentido, tenho dois vetores e eu tenho que ter um vetor resultante. Como é que eu calculo isso? Nós já vamos ver. Então tá aqui, eu fiz um recorte desse desenho para a gente explicar melhor como é que funciona a aceleração tangencial e depois a gente vê como é que a composição entre a tangencial e a centrípeta. Então o que é aceleração tangencial? Imagina esse carrinho, está lá 90 km por hora. Aí eu resolvo acelerar. Imprimo uma aceleração, piso no acelerador de, por exemplo, 5 metros por segundo. Gera uma aceleração tangencial.
é como se o carro estivesse em linha reta. É aquela famosa aceleração que a gente já tinha no movimento uniformemente variado. O carrinho está numa certa direção, eu acelero, vario a velocidade, aumento a velocidade de 5 metros por segundo. Qual que é então a direção e o sentido dessa aceleração? Bom, se a aceleração está fazendo com que a velocidade aumente, ela tem a mesma direção e sentido da velocidade do deslocamento do veículo. E se essa aceleração está fazendo com que o veículo diminua a sua velocidade, se eu estou pisando no freio e reduzindo a velocidade, aí a aceleração vai ter a mesma direção, porém sentido oposto à da velocidade. Então tá aqui, ó, eu vou ter uma aceleração tangencial, é aquela que está fazendo o corpo diminuir a sua velocidade, reduzir a velocidade. Vou chamar aqui aceleração tangencial 1, aceleração tangencial 2, só para diferenciar. Bom, lembrando, neste caso, aceleração e velocidade têm a mesma direção e sentido, o movimento ele é acelerado. Segundo caso, aceleração e velocidade têm direção e sentido, tem a mesma direção, mas o sentido é oposto, o movimento é retardado. Ah, quer dizer que o que valia para o move vale para aqui também? Vale, porque nós estamos trabalhando com duas acelerações. Isso que é importante que vocês entendam, pessoal. Essa aceleração tangencial é a mesma aceleração do move, só que como o movimento era retilíneo, eu não tinha aceleração centrípeta. Agora, o que eu estou fazendo aqui? Estou dividindo esse movimento em duas partes. A parte que ele tende a seguir o percurso retilíneo e a parte que quer com que ele faça, essa é só uma metáfora, mas é a parte que quer com que ele faça o movimento circular. Então eu divido essa aceleração. Por quê? Porque na verdade eu vou ter uma aceleração resultante. E qual que é a aceleração resultante? É a aceleração resultante da soma de vetores entre a aceleração tangencial e a aceleração centrípeta. Vamos mostrar aqui então. Então, neste primeiro caso, qual que é o meu vetor resultante entre a aceleração centrípeta e a aceleração tangencial? A minha aceleração resultante vai ficar mais ou menos aqui, certo? E nesse outro caso aqui, ó, qual vai ser a minha aceleração resultante? Deixa eu fazer em preto aqui para diferenciar. Qual vai ser a minha aceleração resultante aqui, ó? Então, essa aceleração resultante entre tangencial e centrípeta, tangencial e centrípeta. Neste caso, o movimento é acelerado, aceleração resultante acompanha esse movimento. Neste caso, ele é retardado, a aceleração resultante também acompanha esse movimento. Por que eu digo que acompanha? É óbvio, né, pessoal? Se você tem a aceleração tangencial para cá e tem a aceleração centrípeta para cá, neste caso, a minha resultante não pode estar aqui. Ela tem que estar nesta região. Aqui é a mesma coisa. Tangencial para cá, centrípeta para cá, a minha resultante não pode estar aqui. Ela tem que estar nessa região. Então é nesse sentido que eu digo que acompanha. Bom, usualmente nós não usamos o sinal de aceleração, o símbolo para aceleração resultante, como AR. Eu coloquei aqui só para ficar mais claro na hora de vocês printarem a tela e entenderem. Mas normalmente nós usamos esse símbolo aqui, ó. É o gama, certo? Então a minha aceleração resultante, o que é? É a soma de vetores. Aceleração tangencial mais aceleração centrípeta. Lembrando, aceleração tangencial e aceleração centrípeta formam entre si um ângulo de 90 graus. Por quê? A centrípeta é radial, aponta sempre para o centro, e a tangencial, como o próprio nome está dizendo, é tangente. Então ela pode estar acompanhando a velocidade, mesma direção e sentido da velocidade, ou ela pode ter a mesma direção e sentido contrário à velocidade. Nos dois casos, o vetor vai formar um ângulo de 90 graus com a aceleração centrípeta.
Agora, se esses dois vetores formam um ângulo de 90 graus entre si, o módulo dessa soma, como é que fica? Gama ao quadrado é igual a aceleração centrípeta ao quadrado, tangencial ao quadrado, mais a aceleração centrípeta ao quadrado, né? Pitágoras, né? 90 graus entre esses dois vetores, a resultante eu acho através do teorema de Pitágoras. Vamos sair daqui da frente, se vocês quiserem dar um print nessa tela, certo? E aí a gente volta com dois exercícios de aplicação sobre esse assunto. Eu vou colocar os exercícios aí na tela, tentem fazer, depois a gente vem com a resolução. Então está aqui os dados que o exercício nos deu. O veículo faz uma curva com velocidade constante de 90 km por hora, o raio dessa curva é 25 metros, e ele quer saber qual que é a aceleração resultante. Bom, se a velocidade é constante, isso quer dizer que ele só tem aceleração centrípeta, não tem aceleração tangencial. Então a minha aceleração resultante é a própria aceleração centrípeta. Então, aceleração centrípeta, v ao quadrado sobre r. Já passei a minha velocidade para metros por segundo, porque aqui está em metros. V ao quadrado, 25 ao quadrado dividido por 25, né? Isso aqui é 625 dividido por 25. A aceleração centrípeta, então, é 25 metros por segundo ao quadrado, certo? Aceleração centrípeta, então, 25 metros por segundo ao quadrado. É a própria aceleração resultante. Aí o que ele fala? Que num outro momento, esse carro está com uma aceleração tangencial de 5 metros por segundo ao quadrado. Aceleração positiva. Ele quer saber o quê? Qual que é a aceleração resultante agora? Então percebam. Agora eu tenho uma aceleração tangencial de 5 metros por segundo ao quadrado. Qual que é a minha resultante? O módulo da minha aceleração resultante é a soma da centrípeta com a tangencial. Então, a minha aceleração resultante ao quadrado é igual a minha aceleração tangencial ao quadrado mais a minha aceleração centrípeta ao quadrado. Aceleração tangencial, 5 ao quadrado mais 25 ao quadrado. Aceleração resultante ao quadrado é 25 mais 625, certo? 25 mais 625, 650. A minha aceleração resultante, então, qual é? A raiz quadrada de 650. Raiz quadrada de 650 é igual a 5 vezes raiz de 26. Então essa é a minha aceleração resultante. Somei vetorialmente aceleração tangencial, aceleração centrípeta em módulo. Como a aceleração tangencial e a centrípeta sempre formam um ângulo de 90 graus entre si, para eu achar a resultante, é só aplicar Pitágoras, chegamos nesse valor. Velocidade tangencial constante, só tenho aceleração centrípeta. Quando eu tenho aceleração tangencial, a resultante é a soma vetorial das duas. E se o movimento, ao invés de ser acelerado, fosse retardado? Bom, o módulo da aceleração seria o mesmo. Tangencial ao quadrado, centrípeta ao quadrado. Mesmo que a aceleração aqui fosse negativa, no quadrado ela ia ficar positiva, em módulo o valor seria o mesmo, porém com direção e sentido contrário. É só olhar na outra lousa que a gente vê qual que é a resultante quando o movimento é acelerado e qual que é a resultante quando o movimento é retardado. Vamos então para o próximo exercício.
aqui a nossa situação. O exercício diz que um objeto cai com aceleração igual a 10 metros por segundo, eu vou chamar aqui de aceleração da gravidade, e aí o vento sopra, imprimindo uma aceleração de 2 metros por segundo. Qual que é a direção e sentido dessas duas acelerações? Da gravidade, direção vertical para baixo. E a aceleração causada pelo vento? Ele diz que ela é paralela ao solo, perpendicular a esta aceleração da gravidade. Então, qual que é a resultante? O resultante vai estar aqui, nessa região. Lembrando, se esses dois vetores de aceleração formam um ângulo de 90 graus, a minha resultante eu acho por Pitágoras, certo? Só resolver essa conta, pessoal. Não tem segredo. Aceleração resultante ao quadrado é igual a 10 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Isso aqui é 100 mais 4, 104, certo? A minha aceleração resultante, então, é a raiz quadrada de 104. Minha aceleração resultante é igual a 2 raiz de 26 metros por segundo ao quadrado. Pessoal, eu vou deixar um link só com exercícios sobre aceleração tangencial, aceleração centrípeta, aceleração resultante. Tentem fazer os exercícios. Se não conseguirem, volta o vídeo. Se ainda assim não conseguirem, deixe sua dúvida nos comentários que nós vamos tentar resolver. Sou o professor Ricardo, você está no canal Educação em Física. Aguardo você para o próximo vídeo.